Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nosso tricolor deve fazer proposta aí para o centroavante Carlos Vinícius, isso mesmo, hein? Carlos Vinícius pode estar chegando no Morumbi. São Paulo paga sua dívida aí com o Sassuolo pelo empréstimo de Juan Tressoldi. Há uma possibilidade remota do jogador renovar seu empréstimo aí até o final de 2026. E Bayer Leverkusen faz proposta aí e Lucas Ferreira está na mira do time alemão. Isso mesmo, hein? Bayer Leverkusen quer levar a joia do tricolor e São Paulo faz jogo duro aí em relação a valores. Vou contar para vocês no vídeo de agora. Isso e muito mais, hein? Fica comigo até o final, deixa seu like. Também já se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Começando com São Paulo, e quem chega com o noticiário tricolor é a Marina Buffon. Boa noite, Má. O clube tem 3 jogadores em fim de contrato. Conta pra gente quem são e qual que é a situação de cada um, por favor. Conto sim, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nessa quinta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Como você disse, 3 jogadores que têm contrato chegando ao fim agora no mês de junho. Vou começar falando do Lisieiro, que já não é aproveitado pelo técnico Luiz Subeldia, já estava treinando em separado dos outros colegas, então ele não é nenhuma grande novidade, não vai renovar o seu vínculo com o São Paulo e vai aí buscar seus novos caminhos pelo Brasil ou no exterior, mas longe do São Paulo, de fato isso já estava definido. Agora, 2 jogadores são importantes para o atual elenco do São Paulo, principalmente porque é um elenco curto. O Subeldia está sofrendo bastante com lesionados, às vezes com convocados na data FIFA, como é o caso agora também, é que não tem jogos, mas sempre está sofrendo com isso, principalmente com o departamento médico lotado. Esses 2 jogadores são o Juan, zagueiro, e também o Marcos Antônio, volante, ali meio-campista do São Paulo. A situação do Juan é um pouquinho mais preocupante, preocupa um pouquinho mais, porque o Sassuolo, que é o clube que detém os direitos dele, pelo qual o São Paulo tem um empréstimo aí, não está querendo liberar um novo empréstimo por conta de atrasos em parcelas anteriores. Então, o contrato agora se encerra de empréstimo em junho e ainda não chegaram num acordo para ver se renova esse empréstimo. São Paulo não tem dinheiro em caixa para comprar o zagueiro Juan. Então, seria um novo empréstimo que está neste momento travado. E o outro jogador é o Marcos Antônio, que também está com empréstimo aí pela Lazio. E daí é uma situação um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, que os clubes estão conversando. Deve haver sim a renovação, mas de fato, como eu disse, não tem dinheiro para comprar esse jogador, que seria desejo aí do clube, mas não consegue comprar, nem à vista, nem parcelado, nem nada. Então seria uma renovação de empréstimo. Também uma notícia agora de última hora, o São Paulo acabou os treinamentos agora há pouco lá no CT da Barra Funda, e o Marcos Antônio, que está afastado por conta de lesão, né, na posterior da coxa, treinou ali junto com a fisioterapia, já foi programado hoje. Quem sabe ele não possa pintar na semana que vem no duelo contra o Vasco. Mas, enfim, são esses 3 jogadores, então, que estão em fim de contrato. Mas daí você me pergunta, né? Mas ninguém chegando no São Paulo? Pois é, ontem, hoje, as notícias dão conta de que Carlos Vinícius, ex-jogador do Fulham da Inglaterra, ex-jogador por quê? O contrato dele também acaba em junho por lá e ele não vai renovar, inclusive está por aqui no Brasil, lá no Maranhão, que é a terra dele, ele é do interior do Maranhão, está por lá curtindo férias, por que não? E está negociando com o São Paulo. Eu consegui confirmar a informação de que as conversas estão em estágios bem iniciais, não há nada concreto ainda, nenhuma proposta, mas existe sim uma possibilidade do Carlos Vinícius jogar com a camisa tricolor. E aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele jogou com o Lucas lá no Tottenham, né? No futebol inglês. Então poderia ser aí por que não, uma ajudinha o Lucas tentar trazer esse atacante de 30 anos, que é importante para esse elenco. O Caleri está machucado, só tem André Silva e Rian Francisco. E para entregar para vocês aí, o Carlos já foi treinado pelo Ancelotti. Sim, numa pré-temporada do Napoli, lá em 2018. Ele não chegou a jogar pelo time porque foi emprestado, mas ele foi treinado pelo Ancelotti também. E aí, sobre todas essas novidades no São Paulo, esse Carlos Vinícius é um bom jogador? É um jogador para compor elenco, Michele. Assim, os clubes têm que se movimentar na janela, mas foi o tempo, né, Miriam? Que você contava o jogador, ó, toca a camisa e joga. Fizeram isso com o Oscar, mas tá aí, você dá a camisa para ele, mas o jogador tem dificuldades, até pela função da idade, qualidade ele tem, não é? Mas você não consegue dar uma sequência aos atletas. É um problema que não só o São Paulo vive, todo mundo vive. Hoje, quando você vai ao mercado, você vai comprar um jogador que não é que ele está na descendente.
Mas é um jogador que já, por exemplo, já não interessa muito a mercado europeu, isso de modo geral, né? Aí volta para terminar aqui, dele. É isso. E aposta, fala, então vou apostar nos garotos da base. Aí você aposta nos garotos da base. O garoto começa a se dar bem rapidamente, de forma muito precoce, é vendido para o futebol europeu. Não é fácil a vida dos clubes brasileiros, não só do São Paulo, Corinthians. Tá aí o Palmeiras, tá vendendo. Com quantos anos está indo embora o Estevão? 18, né? Gente, com 18 anos. É uma boa esse Carlos Vinícius pro tricolor, Miller? Olha, Michele, é claro que nessa janela, né, os empresários têm uma mobilidade muito grande, né? E o São Paulo, antes de contratar, primeiro ele tem que comprar, né, o zagueiro, que é bom zagueiro, né? Mas o São Paulo não tem dinheiro, né? Então ele precisa urgentemente ajeitar os jogadores que vão ficar, que estão já no grupo, para depois poder pensar em contratar. Eu acho que precisa de um atacante, porque o Caleri machucou, essa temporada ele não volta mais, né? Ele precisa de um atacante urgente, mas não esse atacante que eles querem, que está vinculando. Esse atacante eu não gosto. Não, ontem o presidente Júlio Casares, ele comentou assim, meio que por alto, daquela questão da SAF, o São Paulo, não sei, ele falou, não sei se é SAF ou algum outro tipo de... Um outro modelo. É um outro modelo. O que você acha? Um modelo empresarial, você acha que o São Paulo deveria virar SAF? Olha, Michele, a SAF, como todo mundo fala lá no São Paulo, e eu pego essa mesma palavra deles, né? Inclusive do presidente, né? SAF por emergência, por desespero, não. Acho que SAF, em outras palavras, é clube empresa, né? É a mesma coisa. SAF, agora, num planejamento, aquela coisa toda, eu sou a favor, sim. Até porque os clubes brasileiros, Michele, eles estão quebrados. Precisa de... Todo mundo não agora. Mas a gente tem que ter entendimento o que é SAF. Por exemplo, quanto tempo? O Bahia, o Bahia tem lá uma parceria, uma SAF. O Grupo City. Diferente. É um grupo que investe no futebol. Ele não tá, porque você pega um cara, que nem o Textor, aventureiro, que ele é um empresário. Ele vai embora, né? de repente. Ele pega o dinheiro, ele coloca o dinheiro e quer esse dinheiro num retorno muito rápido, de forma imediata. O investidor como Textor é isso aí. Ele quer micro-ondas. Rapidinho. É uma coisa rápida. Agora um outro clube lá de fora agora forte, um grupo como o City, que é sério, que gosta de futebol, tem paciência, Red Bull, que pegou aqui o Bragantino, que não tem só o Bragantino. Você viu o CT tem do o Leipzig, coisa mais você linda. tá entendendo? Hoje é o CT mais bonito do Brasil. Então, a gente tem que entender, porque imagina se todo mundo vira SAF, no Campeonato Brasileiro são 20 clubes, imagina 20 SAFs, 3 vão cair, tá? Depende da SAF, depende de quem vem. Se todo mundo virar SAF, 3 também vão cair. Exatamente. Não é por aí. Vamos falar do São Paulo, que acertou a dívida com o Sassuolo, Marcão, da Itália, né? Do Juan, pelo pagamento do empréstimo, né? O referente ao empréstimo do Juan, que seria 190 mil euros, São Paulo teria que pagar, né? Deu 100 mil à vista e parcelado mais 90 mil euros, entraram em acordo, São Paulo e o Sassuolo da Itália. Só que é o seguinte, o contrato dele vai até 30 de junho, né, Marcos? E aí, o São Paulo quer ampliar esse empréstimo por mais um ano. Sim. Só que os dirigentes de lá não estão afim, não, porque dizem que pode ter proposta por ele. Então, Motinha, o Juan Tressoldi aí, na minha opinião, hoje ele não é o titular. Eu acho que o Arboleda voltou a jogar um grande futebol e pensando em jogar com 2 zagueiros, pra mim a dupla titular é o Arboleda e o Alan Franco. Mas é um cara que tá extremamente já entrosado com o elenco do São Paulo, tá adaptado ao futebol brasileiro. E eu não sei, assim, se você for pensar em trazer um outro zagueiro, você vai investir um dinheiro que de repente possa chegar próximo do que o São Paulo teria que pagar para ficar com ele em definitivo, e aí traz o cara como uma incógnita. Aí tem todo aquele processo de entrosamento, adaptação ao futebol brasileiro, dependendo de onde o cara esteja jogando e durante quanto tempo ele já tá jogando. Então, eu acho que se tiver a possibilidade financeira, não tem que fazer loucura para ficar com o Juan 27 milhões, Marcão. Então, é um baita dinheiro. É muito. Um baita dinheiro, mas é um cara novo, né? O Juan acho que tem 24, 25 anos, não é isso, Sombra? Mas assim... Ele jogou o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, jogou a Série B e foi embora, Sombra. Ele foi embora. Mas, Marcão, é o seguinte, 24 anos, tal, já bateu na Europa, volta... Sim. Esquece a Europa. Não, mas eu não tô querendo dizer em relação, Sombra, a revenda, não. É um cara que, de repente, joga até, sei lá, os 28, 29 anos em grande nível. É um zagueiro que o São Paulo tem aí pra, de repente, o Arboleda já tá com 30 e lá vai fumaça. Entendeu? Numa dessa, o Alan Franco também já é um cara que já tem seus 30 anos de idade. A questão, Marco, que é um cara pra renovar ali, eu acho que já tem um cara no elenco. Marco, mas a questão é que envolve também, o que você falou, o Alan Franco. Porque o São Paulo tá negociando, ainda não tem anunciado oficialmente, né, a renovação do Alan Franco. E o São Paulo tá negociando. E dizem que nos bastidores o Alan Franco quer receber uma luva, lógico. Sim. E aí você tem que
falar, você vai dar quanto? Se você vai pagar 27 milhões pra esse menino, quanto que você vai dar de luva com o Alan Franco? Mas o negócio é o seguinte, quando a gente fala de pagar luvas, a gente tem que entender que a luvas ela é diluída ali, as luvas são diluídas no tempo de contrato que o jogador vai fazer com o clube e isso vai se pagando ali durante os meses que ele tem ali, sei lá, 3 anos de contrato, então se dilui as luvas mais o salário durante 3 anos de contrato. Você não tem que dar uma tacada logo de cara. Só que o que acontece com o Alan Franco é o que estava acontecendo com o Juan Tressoldi. Como é que eu tô te devendo um negócio, eu quero prorrogar um empréstimo com você? Como é que eu tô te devendo ali, no caso do Alan Franco, o São Paulo tava devendo ali a comissão pro empresário do Alan Franco. Então como é que eu posso chegar pro empresário dele e falar, vamos começar a conversar, né, sobre uma renovação de contrato? O cara vai falar, bacana, você não me pagou nem antes. Exato, então eu acho que assim, o primeiro passo é acertar o que tá devendo com o empresário do Alan Franco e depois, a partir daí, você começar a ter uma conversa sobre uma possível renovação, que aconteceu com o Juan também. Eu não sei se essa renovação vai ser fácil. O São Paulo, não só esse ano, e pelas palavras do Casares, o ano que vem também vai ser um ano de cinto apertadíssimo. De ter elenco enxuto de novo, ou seja, sem regalias. Aliás, se bem que quando eles decidem contratar é até complicado, às vezes não ter dinheiro é melhor, né? Mas então, o ano que vem, eu não sei se esse teto de 350 milhões vai subir para gastar no futebol. E quando você fala, mesmo que sejam luvas diluídas, existe um montante anual que você bota nessa conta. Tem que desembolsar, né? Tem que desembolsar. Ou seja, antes eu não tinha dúvida que os caras iam gastando sem fazer muita conta e ficava rezando depois para vender jogador. A coisa inverteu. Agora você gasta aquilo que você pode. Antes os caras gastavam aquilo que eles achavam que podiam. Mas a questão, né, Sombra, Motinha e amigos, o que o Casares fala às vezes não se escreve. Eu lembro muito bem quando ele veio aqui ainda como candidato, uma das promessas dele era austeridade financeira, então ele assumiu o clube ali por volta de 600 milhões de dívida ali, ou algo do tipo, 600, 700 milhões. Hoje a dívida do São Paulo já tá beirando quase 1 bi, né? 900 ou já tá batendo em 1 bi, deve bater no final do ano, caso não aconteça vendas ali. Então quando a gente fala de, mas o Casares ele prometeu que o ano que vem vai ser um ano de cinto apertado, ele prometeu isso aí também na campanha dele como presidente, a gente viu que mas agora tem o lance do FDIC, né? Tem, mas é diferente, né? Então, mas aí numa dessas, Sombra, vem o tal do Marinax, injeta uma grana. A gente tem que ver também aí o que pode acontecer durante regras, viu, Marcão? Percurso. Tem regras aí. Eu não sei se a coisa é simples assim não, viu? Do que? Em relação à entrada do parceiro? Entrou o dinheiro, então agora vai gastar. Eu não sei. Eu não tenho a informação. Eu não tenho informação correta. Eu não tenho a informação. Eu não tenho a informação. Mas eu não sei se é assim, não. Entrou dinheiro, então agora gasta. Precisa entender deve fazer parte do bolo, os termos do contrato do São Paulo com a Galápagos. Sim. Não é bagunça. Vamos lá, o São Paulo que teve... Não é bagunça, assim? O São Paulo que teve aí uma sondagem sobre o Matheus Alves, né? Inclusive, Matheus Alves conversou com o pessoal do CSKA, né? Mas o São Paulo já deu um aviso para os empresários dele. Não sai por menos de 10 milhões de euros. Ou seja, por 10 sai. Né? Por mais bônus por metas, né? Então o São Paulo queria fazer se que vier, porque diz que a intenção era pagar 8 milhões de euros. Então, mas isso que você tá falando é importante, Motinha, porque talvez só nós e o Palmeiras consegue de repente segurar jogador e falar, não vai vender pelo valor que vocês querem, não. Ô, Domênico. O cara tá com febre aqui, Domênico. É um brincalhão. É nós e o Porto, não consegue segurar. É um brincalhão, isso que ele é. Mas se não chegar no valor que nós queremos, nós não vende. Então o Matheus Alves aí deve ser a bola da vez, né, Marco? Pode ser, aliás, o São Paulo espera que seja um dos meninos, né? Outra coisa, não achem aí que o cara chega e oferece, vamos supor que eles ofereçam 10 milhões. Vai cair 10 milhões na conta. Esses 10 milhões caem no caixa, hein? Não, parcelado. E, se bobear, vai longe o parcelamento, hein? Ainda mais clube russo. Mas, Motinha, o grande problema de ver... Porque assim, quando a gente fala de vender um jogador para a Europa, mesmo que às vezes você não consiga fazer uma grande venda, a esperança é que você venda para um clube intermediário, uma segunda prateleira, esse jogador ele desponte, por exemplo, como foi o Gabriel Sara. E aí com isso tem uma nova negociação, e aí o clube ele mantém um percentual ali do atleta e ainda com isso consiga lucrar. A gente ganhou bom dinheiro. O próprio Éder Militão. Então o São Paulo ele teve que vender o Militão pro Porto. A transferência do Porto pro Real Madrid, o São Paulo ganhou mais dinheiro do que quando vendeu pro Porto. Por incrível que pareça, porque teve que se livrar do jogador, que ia perder ele de graça. Mas enfim, com relação ao Matheus Alves, Motinho, o grande problema é o mercado russo. Você não consegue pegar um grande jogador que se destaque no mercado russo e vai para Inglaterra, por exemplo. É muito difícil que isso aconteça. Inclusive, a questão da adaptação. É um frio do cacete jogar na Rússia. A língua atrapalha demais. Então é todo um cenário ali onde o São Paulo, se não conseguir vender bem
o Matheus Alves, na minha opinião, manter 20% do Matheus Alves, 30%, 40%, 50% é quase um tiro no pé, viu, Sombra? Acho que esses 30% não vão valer nada amanhã. É melhor segurar um pouco mais e fazer os caras pagar já o que o São Paulo... Mas o São Paulo tá passando o chapéu, sim. Tem que bater meta, né? Mas é o que eu falo, Sombra. Eu acho meta, que Sombra, o CSK pode falar assim, ó, dou 8 milhões de euros, mas ainda te seguro, sei lá, 20, 30% do jogador. É melhor insistir que os caras pagam, sei lá, 11, 12 milhões de euros. E leva tudo. Leva tudo. Porque... Sobre o São Paulo, que pagou metade da dívida que tem com o Sassuolo em relação a Juan, zagueiro que está emprestado ao tricolor somente até 30 de junho, ou seja, até o fim desse mês. Venceu em março o prazo para que o São Paulo quitasse essa dívida com o Sassuolo. O empréstimo custou 190 mil euros. O São Paulo não pagou, o Sassuolo levou o caso à FIFA e nessa semana o São Paulo conseguiu quitar 100 mil euros, pouco mais da metade da dívida. O tricolor também prometeu fazer o pagamento dos outros 90 mil euros assim que o fluxo de caixa facilitar um pouquinho. Mas, apesar desse movimento feito pelo tricolor, não dá para dizer que a prorrogação do empréstimo do Juan vá acontecer. São Paulo já pediu a permanência do atleta por empréstimo, o Sassuolo tem relutado com a ideia, até porque gostaria de vender o jogador, a opção de compra está estipulada em 27 milhões de reais. Para piorar a situação do São Paulo, o Botafogo levantou informações sobre o Juan, pedindo ao Sassuolo o empréstimo do jogador. A gente deve ter novidades nos próximos dias, o que você sabe é que o Juan, machucado, talvez não tenha condição de disputar a última partida antes da paralisação para o Super Mundial, marcada para a próxima quinta-feira. Só para completar sobre o São Paulo, queria contar que Mara Casares, ex-mulher do Júlio Casares e mãe dos 2 filhos dele, tem sido especulada no estádio, no Morumbi, como uma possível candidata à presidência do São Paulo. E ela gostaria de se lançar como candidata da situação. Não vejo a mínima possibilidade de Júlio Casares apoiá-la nesse pleito. É isso aí, hein, galera. Falando aí sobre o Carlos Vinícius, né? O centroavante que está na mira aí do nosso São Paulo. Saiu aí uma reportagem no blog do São Paulo falando o seguinte, ó. Na mira de mais clubes, Tricolor deve propor contrato a Carlos Vinícius, mas não é o único atacante aí que o São Paulo está mirando aí para essa janela de transferência agora do mês que vem, né? Que inicia agora, no finalzinho desse mês já inicia essa janela de transferência. O que diz a matéria? Que o atacante Carlos Vinícius está na mira do São Paulo após ser desvencilhar do Fulham e ficar livre no mercado. Seus salários são fora da realidade hoje no São Paulo, tá? Estão na casa de R$1 milhão mensais. A expectativa do São Paulo existe uma chance de fechar o acordo de 6 meses com possibilidade de renovação com gatilhos por metas atingidas. Tem 2 clubes brasileiros também de olho aí no Carlos Vinícius, que é o Botafogo e o Grêmio, né? Que já estão aí de olho e pode aumentar aí a competitividade aí, que vai disputar o jogador, né? Então, quando tem vários times aí na jogada, é difícil conseguir um contrato, um exemplo, igual o São Paulo quer, de 6 meses, com gatilhos para futuras compra e futuros negócios melhores de contrato, né? E o que o São Paulo aí tem de trunfo é o seguinte, o Lucas, né? Lucas Moura jogou com o jogador no Tottenham e os dois têm uma relação muito boa. Então o Lucas Moura está ajudando aí nessa conversa aí para tentar fazer com que Carlos Vinícius realmente feche esse contrato aí de 6 meses com o São Paulo. Tem alguns outros nomes que surgiram, né? Recentemente aí como alvo do São Paulo. Um desses nomes é o Carlão, centroavante da Ferroviária, e também o Zampedri, que é do Universidade Católica, né? E até o Brenner, né? O Brenner, para mim, desses nomes todos que eu disse, o Brenner seria o cara para chegar no São Paulo, né? Já conhece o clube, conhece o time, né? Cria da base, então, e é um bom jogador também, né? Um centroavante muito bom. Acho que para mim, de todos os nomes aí, eu tentaria o Brenner. Sei que é caro, mas deixa a sua opinião aí. Carlos Vinícius, Carlão, Zampedri, Brenner. Desses 4 aí, qual você escolheria? E tem ainda o Tiquinho Soares, né? Mas ontem, no vídeo de ontem eu disse aqui que não tem nada com o São Paulo, com o Tiquinho Soares. Até porque ele já jogou aí 10 jogos pelo Santos no Brasileiro, jogou Copa do Brasil e não vai poder disputar partidas nesses campeonatos. Então, desses 4 nomes que eu citei agora, deixa seu comentário quem você faria um esforço aí para trazer para o elenco São Paulino. E uma notícia aí excelente, hein? O São Paulo pagou a dívida que tinha aí pelo empréstimo de Juan Tressódia, que estava em atraso, né? Então o Sassuolo tinha entrado aí na FIFA, né, pedindo para que o São Paulo
pagar. São Paulo correu o risco aí de tomar um transfer ban por causa dessa dívida, mas o São Paulo entrou aí em um acordo com o Sassuolo para encerrar a pendência financeira referente ao empréstimo do zagueiro Juan. O Tricolor realizou o pagamento de 100 mil euros, que é cerca de 640 mil reais, à vista, e se comprometeu a quitar 90 mil euros, que é o restante, aproximadamente aí 575 mil reais, conforme o novo acerto firmado entre as diretorias, tá? Então o São Paulo ainda tenta fazer um novo empréstimo do jogador até o final de 2026, para aí sim, né, na temporada de 2027 ter condições de comprar o jogador, tá? Mas assim, é bem complicado porque tem vários times aí brasileiros querendo levar o zagueirão aí, e times que têm poder aquisitivo muito maior do que o São Paulo, entre eles o Botafogo, né, o Bahia, do Rogério Ceni. Então eu acho que esse jogador aí provavelmente não veste mais a camisa do São Paulo, porque ele não vai jogar contra o Vasco, porque ele está se recuperando de uma lesão, e provavelmente não vai ser renovado aí esse contrato. Então é um jogador que jogou bem, né? Fez tudo, mas ele custa 27 milhões, né? Eu acho um valor altíssimo. É melhor a gente dar oportunidade aí para zagueiros da base, até porque a gente tem bons zagueiros hoje. A gente tem Arboleda, Alan Franco, tem o Ferrarese, que são bons zagueiros, e a gente poderia ter aí um quarto zagueiro que é da base, né? Para já ir dando minutagem. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião sobre essa compra aí do Juan Tressoldi, se vale a pena ou não. E para finalizar o vídeo aí, Lucas Ferreira entra na mira do Bayer Leverkusen, tá? Então o Bayer Leverkusen mandou os representantes aqui pro Brasil para ver alguns jogos aí do Lucas Ferreira e sinalizou com uma oferta aí de 8 milhões de euros, tá? O valor não agradou a diretoria de São Paulo. A diretoria de São Paulo fala que vai iniciar conversas com um valor acima de 10 milhões de euros. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O Lucas Ferreira, de apenas 19 anos, um bom jogador, vem jogando muito bem. Eu acho que ainda vale a pena segurar o jogador, pelo menos até o final dessa temporada, para tentar vender ele na temporada do ano que vem por um valor muito maior, porque a tendência é ele jogar mais do que ele vem jogando, beleza? É isso, galera. Desejo para vocês uma boa sexta-feira. Jogo do São Paulo é só na semana que vem contra o Vasco. Aí eu trago para vocês como que vai ser a escalação de time, como que tá essa organização do Zubeldia, que está muito pressionado, tá bom? Um forte abraço. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do São Paulo. E também deixa seu like aí. Fechado? Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.